Fala galera, sejam bem-vindos. Estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez a primeira análise de mangás aqui no canal, né? Já era um vídeo que eu queria trazer há bastante tempo, mas acabava adiando aí, né? Tendo outros compromissos e acabava adiando. E agora eu resolvi trazer para vocês a análise justamente desse mangá aqui, que é o Paradise Kiss, né? Que foi finalizado agora pela Panini o lançamento. Então uma oportunidade muito boa aí de fazer esse vídeo aqui, né? Então eu vou mostrar para vocês todos os mangás. Esse foi o volume 1 que eu mostrei. Aqui tem o volume 2. Eu mostrei para vocês todos esses mangás, né, ao longo dos unboxings aí e tal, mas vou aproveitar para mostrar todos aqui, já que é um vídeo específico sobre ele, né? Ele tem cores bem bonitas, eu gostei dessa nova versão. A versão anterior, eu nem lembro se era da Panini mesmo, mas ela tinha cores mais neutras e tal, então variava ali de verde musgo, bege, cinza. E agora ficou uma edição bem colorida, bem bonita, as cores ficaram muito legais, as cores que escolheram, inclusive as artes também. Essa aqui é muito linda, essa arte aqui. E aqui o volume 5 para finalizar aqui, né? E ao longo dessa série aí a gente recebeu 2 brindes, o primeiro no volume 1, que é esse marca-paginazinho aqui, igual a capa, né, e a contracapa. E aqui um cartãozinho aí, que não é de uma capa específica. Deixa eu ver se vai conseguir focar para vocês. Acho que não vai conseguir focar. Vou tentar chegar bem perto para focar. Pronto, acho que agora deu uma focadinha, né? Com os principais personagens aí aqui atrás. Aqui também não é a sobrecapa, né? É a personagem principal. E aqui, a lombada aqui, como ficou, né, ao longo dessa série aí, ficou realmente muito, muito bonita essa escolha aí das cores e tudo mais. Beleza, então eu vou começar dando um resumo da obra, né? O que é que a gente vai encontrar aqui. E não se preocupe, essa primeira parte eu vou fazer sem spoilers. E aí a partir de algum momento aqui eu vou avisar vocês se vai ter spoiler, quando vai ter spoiler. E aí vocês, que ainda não terminou, né, sai do vídeo e depois volta aqui para conferir. Beleza? Então, uma sinopse rápida, eu não quero dar nenhum tipo de spoiler para vocês. Mas é a história de uma menina, né, uma garota que está fazendo vestibular, estudando para o vestibular, né? E aí um homem encontra ela no meio da rua e chama ela e tal. E ele fazia parte de uma equipe, né, que é justamente a Paradise Kiss, o nome do mangá, que recebe aí o nome do mangá. E eles convidam ela para ser modelo para um desfile que eles estão se preparando, né? E é basicamente isso, então é basicamente a história dela, né, da vida dela, assim, nessa fase da vida dela aí, entre o último ano dela para fazer o vestibular, né? E aí entram várias coisas da vida dela, né? Entra questões pessoais, questões profissionais, então a gente vê várias coisas aí normais de todo adolescente barra adulto aí, né, que tá começando a entrar na universidade, né? Beleza, então é basicamente a sinopse do mangá. E uma coisa que eu percebi quando eu tava lendo é que o primeiro volume ele não me pegou tanto, tá? Ele é um volume que eu achei bem simples, inclusive eu achava muito parecido inclusive com shoujos, que eu já li, né, alguns shoujos, e eu achava muito parecido com um shoujo. Só que se eu não me engano, o Paradise Kiss ele é classificado como josei, não sei exatamente como é a pronúncia. E aí eu fiquei achando muito parecido com shoujo, né? A história de uma menina que se apaixona e tudo mais. Mas depois tem várias coisas que vão acontecendo que a gente vai entendendo que realmente não é exatamente um shoujo, né? Não é exatamente para faixa etária de garotas de shoujo, né?
Realmente, inclusive ele coloca aqui que ele é recomendado apenas aconselhável para maiores de 18 anos, né? Atrás de cada um desses 5 mangás. Outra coisa que eu preciso falar aqui é em relação à comédia, tá? Eu, antes de ver esse mangá, eu achava que ele era um mangá bem mais sério, mas na verdade não, ele tem muita comédia ao longo dos 5 mangás. Inclusive, no início eu achei estranho, porque eu não estava esperando esse tipo de mangá, né? Eu não estava esperando algo assim. E ele tem muito quebra da quarta parede e tal, que na minha opinião, eu acho que não combina com o estilo de mangá, sabe? Eu gostei bastante da comédia em si, a comédia isolada da comédia é bem, bem legal, eu dei várias risadas, nenhuma gargalhada assim, não cheguei a gargalhar, mas dei várias risadas, várias risadinhas ao longo da série, me diverti bastante. Só que eu acho que não combina com o restante da obra, sabe? A obra tende a passar algo mais sério, inclusive ele passa em temas mais sérios, que eu vou até comentar mais pra frente na parte com spoilers, mas eu acredito que não combina muito o tipo de comédia com o estilo do mangá, sabe? Eu acho que, se eu não me engano, é uma autora que fez esses mangás, e essa autora sabe fazer coisas bem legais com o rosto, principalmente da personagem principal. Eu acho que tinha momentos bem legais das emoções, né, das feições da personagem principal que traziam comédia ao mangá. Isso eu achava bem legal. Mas no geral eu acho que é uma obra que não combina com o mangá. Desculpe, uma comédia que não combina com o estilo do mangá, né, com o estilo da obra que está sendo tratada aqui. Enfim, eu esperava algo mais sério, foi totalmente o oposto do que eu esperava, né? Pelo menos nesse primeiro mangá. E logo de cara ele já veio justamente contrário a tudo que eu imaginava, né? Então, por ser José, eu imaginava que era algo mais sério, que não tinha isso de garota apaixonada. Então, vários aspectos aí que no primeiro mangá ele foi diferente do que eu imaginava, né? E além disso, ele não me pegou tanto no início. Ele é uma obra que eu achei bem normal, sabe? Bem genérica, vamos dizer assim, bem muito parecida com outras obras que eu já li que não acrescentava tanto assim ao ponto de eu querer me aprofundar na história e querer ver o que ia acontecer e todos os detalhes, sabe? Mas eu continuei lendo, é uma obra legal, obra divertida, tá? Só não é nada excepcional. E a partir do volume 3 foi bem marcante para mim, porque eu realmente comecei a ficar curioso com o que ia acontecer ao longo da história, né? Então eu comecei acho que me apegar mais com os personagens. Tem basicamente 4, 5 personagens ali principais que são bem legais. E aí a gente começa a se apegar a esses personagens. Eu vou falar mais depois na parte com spoilers, mas a gente começa a se apegar mais a eles a partir do volume 3. E tem alguns pontos, alguns fatores que acontecem que deixa a história, você mais envolvido com a história, né? E para finalizar aqui essa parte da análise sem spoiler, ela é uma obra sobre moda, tá? Como eu tinha dito a vocês no início, na sinopse, né? Passei bem por cima. Ela é uma obra sobre moda e vai inserir a garota nesse mundo da moda, né? Só que nesse primeiro volume, no caso da obra, né? A gente praticamente não fala muito sobre moda, não aprofunda, sabe? A gente sente que tem um tema ali por trás, mas eu senti um pouco de distância em relação a esse tema e a história principal, sabe? Por mais que os personagens estivessem inseridos no mundo da moda, não traz algo muito complexo, muito aprofundado sobre a moda. A gente só sabe que ali existe, que vai ter um desfile e tal, mas ele é muito, não vou dizer separado, mas ele
tem uma diferença aí de nível, sabe? Da relação entre os personagens e a moda, que é só um plano de fundo um pouco até que genérico, pra falar a verdade. Podia ser qualquer outra coisa. Por exemplo, podia ser um festival, sabe? No primeiro volume, né? Podia ser um festival da escola. E aí estão fazendo os preparativos do festival, sabe? O fato de ser moda ou não fazia muita diferença. Diferente de outras obras, por exemplo, como Real, que é o mangá de esporte, né? De Takehiko Inoue, que eu comecei a ler. E ele é muito relacionado com basquete e tudo mais, sabe? Haikyuu também é outra obra de esporte, que o esporte é muito presente e eles praticamente vivem o esporte, sabe? Desde o início. Então o primeiro é bem mais suave, quase não tendo praticamente, podendo ser qualquer outro tema. E ao longo dos mangás a gente vai sendo... não vou nem dizer que a gente vai sendo inserido, mas a moda vai ficando mais presente ao longo da história, mas eu vou comentar mais sobre isso mais pra frente, né? Beleza, então esses foram os pontos que eu queria colocar aqui pra vocês sem spoilers, e a partir desse momento aqui eu vou começar a falar spoilers e tal, posso acabar falando spoilers, né? Então se você ainda não leu a obra, dê um pause aqui, né? Vá lá ler o mangá e depois você volta aqui e deixa o like, se inscreva, né, para não perder outros vídeos, e caso esqueça, né, enfim. Então vamos lá, né, acho que quem tá aqui ainda tá preparado para spoilers, né. Beleza. Nessa questão da moda, vou começar falando dessa questão da moda, já que eu tava falando, eu senti falta de coisas pra gente se sentir mais conectado com a moda, sabe? Muitas vezes os mangás, eles explicam alguma coisa, seja através de um diálogo de um personagem com outro, e esse seria muito fácil de incluir isso, né? Ou então até o próprio narrador, porque esse não tem bem um narrador, o narrador é a própria personagem, né? Mas existem formas de você passar conteúdo e explicar sobre aquele assunto, né? E no caso da personagem principal, eu nem me lembro mais o nome dela, pra falar a verdade, sou péssimo com o nome, mas ela entra no mundo da moda, né? Então ela não sabe nada no início. Eu acho que seria a oportunidade perfeita dos outros personagens falarem termos e jargões, sabe, da moda e aprofundar mais sobre a moda, sabe? Eu tava esperando aprender alguma coisinha mais sobre moda e praticamente a gente não aprende, então podia falar, isso aqui é desse jeito, essa forma de, sei lá, costurar é desse jeito, e isso aqui forma isso aqui forma isso, sabe? E eu não entendo nada de moda, de costura, de nada disso, mas eu senti que faltou um pouco disso, tá? Não precisava aprofundar demais, mas eu senti que faltava um pouco disso. Isso eu acho que trazia até mais proximidade do leitor com a moda em si. Quem entende de moda, quem gosta de moda e tal, vai gostar de um mangá que o plano de fundo é moda, mas para quem tá de fora disso, não aprende tanto com um mangá sobre moda, sabe? Eu antes de ler, esperava aprender mais sobre o mangá, nem tanto porque eu quero, mas porque eu achava que era o tema base, o tema central da história, e aí eu achava que ia aprender e talvez uma outra curiosidade, sabe? Figuras importantes da moda, talvez. Seria interessante alguns detalhes, alguns toques nesse sentido, né? Enfim, essa foi o ponto aí, a questão da moda principalmente. E eu acho que isso era importante porque a moda é o tema principal do mangá, né? A gente percebe que a moda começa a ficar mais presente ao longo do mangá, porque a personagem principal vai entrando no assunto, né, e vira modelo, mas eu ainda acho que falta alguma coisa para o leitor se sentir mais conectado com o assunto. Enfim, vamos dar uma pausa aqui, né? Falar um pouquinho Vou falar aqui de alguns personagens primeiro. A relação de Arashi e
Miwako, acho que é Miwako, né? Que é a melhor amiga da personagem principal. É uma relação bem... a gente pode dizer até que é um pouco conturbada, sabe? O mangá trata de um tema complexo, apesar de resolver de uma forma muito simples. Ele apresenta um problema complexo, na minha opinião, e não resolve de uma maneira um pouco simples, sabe? É um tema até meio pesado, pelo menos eu interpretei dessa forma, não sei bem se vocês entenderam assim, mas parece que a Miwako passou por algum tipo de trauma. Ela gostava do Arashi, gostava do Hiro e Hiroyuki, né, eu acho. E parece que ela passou por algum tipo de trauma por causa do Arashi, né? O mangá apresenta isso em relação ao sexo também. Mas são dois personagens bem interessantes, eu gostei bastante dos dois. No caso do Arashi, ele é uma pessoa boa, a gente percebe ao longo do mangá que ele é uma pessoa boa, ele se preocupou com a personagem em vários momentos, como por exemplo quando ela foge de casa, Caroline, né, o apelido dela, não sei nem porquê, chamar ela de Caroline aqui. Quando o Caroline foge de casa, ele é o único que fala, porque realmente não era uma decisão correta e que ele deveria voltar para casa e tal. E, enfim, são personagens legais, eu gostei bastante dos dois. Eles têm uma participação forte ao longo de toda a história, né? E é apresentado essa história. Não mostra muito do passado, mas mostra esse pedaço aí do passado deles dois, dessa relação deles dois pra gente, né? Outro personagem também bem interessante era a Isabela, né? Muito interessante a personagem, mostra um trechinho ali no passado, só que eu achava que precisava de mostrar mais coisa, pra falar a verdade. Eu acho que a autora quis mostrar o pedacinho do passado só pra dizer que não esqueceu e botar a história dela, mas ao longo da obra a gente não vê muita participação dela, sabe? Não vê muito o que ela faz, o dia a dia dela, diferente do Arashi e da Miwako, né? Que inclusive a Miwako tinha sobrinha lá e o Arashi gostava de cuidar e tal. Então a gente não vê muito a vida da Isabela, eu queria que tivesse mais esse desenvolvimento, porque ela é uma das personagens principais, né? Por isso que eu falei no início que tinham 4 a 5 personagens principais. Na verdade são 6, né? Porque tem o Hiro também, Hiroyuki. Mas eu queria ter visto mais desenvolvimento dessa personagem, né? Enfim, passando agora dessa parte desse personagem, né? Queria falar de algumas coisas que eu gostei. A primeira coisa foi a relação entre trabalho e vida pessoal, né? Da personagem principal, da Caroline. É muito interessante e talvez por isso ele seja considerado um josei, sei lá como é que se fala. Talvez seja por isso, por causa dessa relação entre a vida profissional e a vida pessoal, né? Durante basicamente todo o mangá e principalmente a partir do 3, e por isso que eu achei que foi mais marcante, o mangá começa a apresentar que ela tem... que a personagem principal ela começa a pensar nisso do futuro dela e dela escolher os caminhos dela, né, da profissão. Então o mangá vai resolvendo a questão do romance, mas ao mesmo tempo também vai resolvendo a questão do lado profissional dela, né, das decisões dela e tudo mais. Em outras obras como shoujo e até shonen, né, às vezes a gente tem isso de ser um estudante e tal, e será que é isso que eu sigo e tal, só que é muito superficial, né? Nesse caso, realmente mostra ela tentando um emprego e seguindo realmente por esse caminho do lado profissional, né? Mas uma coisa que eu gostei também foi a relação com a mãe, sabe? A relação com a mãe é uma relação muito difícil da Caroline com a mãe, né? Mas isso é bem mostrado e bem construído, eu acho. Inclusive, é a explicação para quando Caroline sai de casa, né? Justamente essa relação difícil entre elas duas. Mas eu gostei da forma como ela resolve esse conflito, né? Principalmente ali no meio do mangá.
que a Caroline percebe que talvez não seja a forma correta de lidar com as coisas, e ela volta e encara a mãe, conversa com a mãe, mesmo sendo algo bem, bem difícil, e que é um aspecto que a gente encontra de verdade, né? Na realidade, a gente passa por essas situações, por esses momentos, né? Que a gente precisa encarar e resolver aquilo. Então, achei muito legal, é uma forma madura até da Caroline resolver os problemas, né? E ela começou a se decidir ali que ela realmente queria seguir a vida de modelo, a vida dentro da moda, né? E voltou e encarou a mãe. E é até legal como a mãe também reage depois, né? Ela é uma pessoa muito dura, mas ela percebe que realmente é aquilo que a filha dela queria. E aí ela diz, pelo menos, que ela tem que terminar os estudos e depois ela pode seguir com a moda, né? Isso aí é bem interessante. Um ponto que eu não gostei no mangá é que a gente não tem vários pontos de clímax do mangá, né? A gente, basicamente, os 3 primeiros mangás, não lembro se chega até o 4º volume, mas a gente passa esperando o desfile que vai ter, né? Onde a Caroline vai ser a modelo, né? Que vai desfilar com a roupa da equipe do Paradise Kiss, mas não tem realmente vários pontos de clímax ao longo da história, sabe? Isso eu acho que deixa a história um pouco morna, na minha opinião. Inclusive, talvez seja o motivo do primeiro e do segundo volumes não serem tão mais dinâmicos e tudo mais. Talvez seja por isso aí, né? Porque não tem realmente um ponto. A história traz pequenos pontos para se resolver, como por exemplo a parte do intercâmbio do George no final, sabe? Ele traz pequenos pontos, mas eu sinto que não é que não são pontos bons, mas que não foram apresentados de forma correta, ou pelo menos não da forma que eu acho que ficaria melhor para mim, né? Então, por exemplo, a parte do intercâmbio é algo que no 5º volume ele fica passando por esse ponto várias e várias vezes. E na minha opinião, eu acho que seria muito mais impactante se a história de repente apresentasse que ele faria um intercâmbio e logo na sequência ele viajasse, né? Mas não, passa muito tempo passando por isso, até que a gente perde até um pouco do interesse em saber se não, e esse lado emotivo, né? Porque fica tanto ali, vai ter intercâmbio, vai ter intercâmbio, vai ter intercâmbio, que você acaba dentro vai ter um intercâmbio mesmo e eles vão se separar. Eu queria ter mais o sentimento de... Porque era uma coisa forte para os dois, né? A Caroline era apaixonada por George também gostava dela. Então, seria mais legal se fosse algo mais abrupto pro leitor. Eles vão se separar, ele vai pro intercâmbio e acabou. E ali, um quadrinho depois, 2 páginas depois, sei lá, ele foi embora e aí a gente sente um vazio e um aperto no peito e tal, sabe? Por mais que eu entendo também que foi apresentado daquela forma, porque também não foi uma decisão de última hora de George, né? Ele já tinha decidido e aí passou alguns dias, alguns meses, eu acho. Passou o resto do final do ano, letivo e tal, e aí sim aconteceu o intercâmbio, mas eu acho que seria melhor se o mangá apresentasse que ia ter o intercâmbio e logo na sequência acontecesse o intercâmbio pra gente ter essa emoção maior, eu acho, né? Ficar com esse aperto no peito no sentido de que eles não ficariam juntos, né? E aí é legal esse ponto, né? Porque justamente traz aquela questão de que praticamente todo mundo tem essa fase da adolescência que tem essa paixão, né? O momento de se apaixonar por alguém e tal, e que muitas vezes essa pessoa não é quem você vai ficar, né? Então, quase todo mundo passa por isso, praticamente todo mundo passa por isso, né? Que você se apaixona e tal, e quase sempre não é a pessoa que você vai ficar por quem você se apaixonou, né? É algo natural da fase de adolescência aí. E nesse aspecto eu gostei bastante, que no final eles acabaram se separando. Eu acho que poderia ser um pouco mais pessimista,
talvez não sei se pessimista é a palavra certa, mas eu acho que talvez até nem deveriam ficar juntos o Hiroyuki com a Caroline, né? Talvez eles deviam ficar separados apenas como amigos e tal. Até porque ao longo do mangá ele passa essa ideia pra gente. A Caroline gosta muito do Hiroyuki no início e tal, e aí conhece George, ele fica apaixonado por George. E o Hiroyuki ele gosta dela, né? Durante ali o meio do mangá e tal. Mas a partir de determinado ponto a gente começa a achar que eles já são mais são mais amigos realmente do que um tem um carinho pelo outro ali e tal, mas a gente não sente que eles formam um casal, sabe? Eu acho que seria até mais legal, mas aí talvez seja só gosto pessoal meu, né? Só um desejo meu. Eu queria que eles ficassem separados e continuassem como amigos e cada um continuar a sua vida e o Hiroyuki achasse uma outra mulher e a Caroline também achasse um outro homem para ficar com ela e tal. Enfim, cada um seguisse suas vidas separadamente, né? E acho que é basicamente isso. No início eu não gostei muito dessa parte da Caroline apaixonada, né? Porque, como eu disse no início, ele trata muito de uma forma parecida com Shoujo. Ela ainda é um pouco iludida, pelo menos no início, sabe? E ela é muito apaixonada, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem aspectos legais, como ela se preocupar com o trabalho, sabe? O lado pessoal, o lado profissional, e às vezes deixar de lado. Ela não é só uma iludida, ela gosta muito dele e tenta de todo jeito dar certo, de todo jeito ficar com ele, só pensa nele pra ficar com ele e tal, mas em vários momentos ela faz o trabalho dela, ela segue alguma coisa diferente que não é só ficar com o George, sabe? Isso foi bem legal. No início eu não gostei tanto desse lado muito apaixonado dela, garotinha apaixonada, né? Mas depois tem vários momentos bem interessantes que a paixão é uma coisa natural que a pessoa passa, né? E a Caroline tá passando nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, ela é madura de certa forma, sabe? Não sei se vocês conseguem bem entender, mas ela é madura de certa forma, que ela continua evoluindo em vários aspectos paralelamente, né? Tem a paixão, mas ela não deixa atrapalhar tudo da vida dela. Inclusive, mesmo ela não querendo, ela volta para casa, né? Quer dizer, foi por vontade dela, mas ela volta para casa mesmo querendo continuar com o George, morando com o George e tudo mais. Enfim, eu acho que era basicamente isso aqui, minha opinião. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa obra, se vocês gostam dessa obra, se vocês concordam comigo. Quero muito saber, vamos discutir aqui nos comentários, eu quero discutir. Esse vídeo de análise era justamente para isso, para mostrar a minha opinião, mas debater também com vocês. Então deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam. E deixem aí também se vocês gostaram desse tipo de série, né, desse tipo de vídeo e querem que eu continue. Beleza? Então deixe seu like, se inscreva e até a próxima. Valeu!